mais uma videoaula da sua disciplina de Aduana e Despacho Aduaneiro. É proporcionar ao aluno conhecimentos relativos à aduana e comércio exterior, conhecendo os trâmites operacionais de uma operação de importação e de exportação e a gestão portuária, a fim de aplicar as normas, princípios e ferramentas pertinentes à importação e exportação com capacidade de desenvolver atividades aduaneiras. A referência bibliográfica para esta videoaula e para seu acompanhamento é a apostila de sua disciplina Haddad Arte, APT, 2019-08-14-12-33-44, que já se encontra no SIG. Quando falamos do Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX, estamos falando de um sistema integrado em que a sua função é registrar e controlar as operações de importação e exportação de mercadorias. O SISCOMEX ele é um sistema integrado porque ele vai integrar, além do próprio sistema de controle de entrada e saída de mercadorias, ele também vai integrar outros sistemas, também tratar de áreas específicas do comércio exterior, como por exemplo o SISBACEN, que é controlado pelo Banco Central e que registra as operações de entrada e saída de dinheiro pertinentes às operações de importação e exportação. Então esse é só um exemplo da integração dos sistemas que regulamentam, que controlam as operações de importação e exportação. O SISCOMEX ele é responsável por registrar, acompanhar e controlar as operações de importação e exportação, tá? Sendo que o SISCOMEX é através de um fluxo único de informações, aonde o usuário entra no sistema os órgãos administrativos e anuentes entram no sistema e colhem essas informações. Por outro lado, na mão invertida, os anuentes e os órgãos gestores vão inserir informações no sistema para que o usuário entre no sistema e também faça o SISCOMEX como fonte de consulta de informações de comércio exterior. Então, é um sistema único que os usuários eles acessam o sistema e dentro do sistema também vão inserir informações e acessar informações sobre comércio exterior, focado no fluxo de importação e exportação. O SISCOMEX ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é a integração entre os atores do comércio exterior, onde os órgãos intervenientes do governo, intervenientes do setor privado, para o planejamento e desenvolvimento do programa Portal Único. Porque o que acontece? O SISCOMEX ele era um programa de computador, tá? Depois ele migrou para um site, para o SISCOMEX Web. Uma vez que as operações de importação e exportação eram muito volumosas, migrou-se para o SISCOMEX Web. E agora foi criado um portal na internet chamado Portal Único, onde todas as operações de registro, de habilitação, todas as operações pertinentes a qualquer área do comércio exterior serão focadas, serão centralizadas nesse mesmo portal, aonde órgãos anuentes, intervenientes e órgãos gestores trabalharão em conjunto para o desenvolvimento do portal. O segundo pilar do SISCOMEX é a integração e harmonização dos processos de comércio exterior e das exigências de dados e documentos. O que acontece? Numa operação de importação e de exportação, existem documentos que acompanham a mercadoria. E esses documentos eles são analisados pelos órgãos gestores e principalmente pelos órgãos anuentes. Antes do Portal Único, era obrigatório a apresentação de uma cópia de cada documento ou um original de cada documento para cada órgão.
Então, digamos, se para uma determinada operação de importação teria que ter autorização da Anvisa, do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Comércio Exterior, por exemplo, teria que ter 3 documentos iguais, um para cada órgão. Então aí se gastava dinheiro, se gastava papel, era uma burocracia danada. Com a adoção do portal único, os órgãos eles atuam em conjunto e o usuário do sistema apresentando o mesmo documento, recebe a sua versão do documento. 3 folhas de papel idênticas, uma para cada órgão. Ele insere o documento digitalmente no portal e uma versão desse documento vai chegar diretamente no órgão competente. Então, o que acontece? Com isso, diminui custo, diminui tempo, diminui redundância, porque você não precisa ter tudo igual para mandar para todo mundo. Eles mesmos, os órgãos anuentes, entram no sistema e baixam o arquivo com o documento, tá? Então isso causou uma agilidade, o resultado disso é uma agilidade nos processos muito grande. E o terceiro pilar, que é a integração dos sistemas informatizados, aonde nós temos, por exemplo, Syscarga, temos Sysbacen. Então, por exemplo, esses órgãos eles atuam em conjunto. Antes, para ter as devidas autorizações, tinha que se entrar em cada sistema em separado. No portal único, você acessa todos os sistemas dentro do mesmo portal e realiza as atividades exigidas para que a sua operação possa ser realizada. Neste slide já podemos ver o fluxo de informações através dos usuários utilizando a mesma base de dados que se encontra no centro do slide. Então, temos o portal Syscomex, onde temos exportador, importador e transportador no canto inferior esquerdo. Ainda do lado esquerdo, subindo, temos as anuências prévias através dos seus órgãos anuentes, onde podemos ver, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aí logo em cima temos o N do Inmetro e mais alguns outros órgãos, apenas com os órgãos anuentes. Temos também a parte da logística portuária, inspeção no porto e a inspeção de carga. Então aqui nós podemos ver que todas as partes do comércio exterior elas são representadas neste slide como todas sendo usuários do sistema, onde verificamos nas setas vermelhas a inserção de dados, a entrada de dados, de informações e de decretos, normas, legislação especificamente, e no sentido contrário, a seta verde, quando as mesmas pessoas que inserem as informações também utilizam a base de dados como fonte de consulta. Então, os órgãos usam como fonte de consulta das informações que os usuários, ali bonequinhos, utilizando o computador, inserem, e os bonequinhos pesquisando informações sobre dados inseridos, normas, decretos, instruções normativas inseridas pelos órgãos, assim como os órgãos também vão pesquisar as atividades que cada um fez. Então, por isso que é um fluxo único de entrada e saída de informações. Aqui nesse slide podemos ver algumas vantagens do novo sistema, onde temos a harmonização de conceitos, uniformização de códigos e nomenclaturas, uma vez que todos os órgãos se comunicam e falam literalmente a mesma língua, a eliminação de sistemas paralelos de coleta de dados, aquela história que eu falei de que todo mundo pode acessar o sistema e baixar as informações necessárias, os arquivos necessários. Assim, resultante também a coleta
a agilidade na coleta e processamento de informações por meio eletrônico e a análise crítica de dados na elaboração das estatísticas. Ou seja, aqui esse slide ele só está ilustrando aquilo que eu havia comentado sobre as vantagens da utilização desse sistema novo, uma vez que está tudo integrado, harmonizado e, havendo necessidade de ter uma coleta de dados, de arquivos ou de informações, é só o órgão entrar no sistema e fazer o download do documento solicitado. Quando falamos de Siscomex, também falamos dos órgãos gestores, que são os órgãos responsáveis por administrar o sistema e verificar se tudo o que foi imposto pelos órgãos anuentes está sendo cumprido. Então, aqui nós temos 3 órgãos gestores do Siscomex. Temos a Secretaria da Receita Federal, na parte aduaneira e tributária. Temos a Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, que agora é Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, que vai cuidar da área administrativa, e o Banco Central, que vai cuidar da entrada e saída de dinheiro pertinentes a operações de importação e exportação. Entrada de dinheiro quando você vende um produto, quando você está exportando, e saída de dinheiro quando você está comprando e importando uma mercadoria. Quando falamos de órgãos anuentes, estamos falando de um grupo de órgãos governamentais, tá? Que criam as normas para que se possa importar ou exportar uma determinada mercadoria, e estamos falando dos mesmos órgãos que, além de criar as normas, autorizam ou não que aquela importação ou exportação seja realizada. Então, eles criam as normas, tá? E no momento de realizar a importação e exportação, são eles que vão permitir ou não permitir que essa operação seja realizada. Então, por exemplo, se você quer importar uma mercadoria de origem animal, você vai pedir autorização ao Ministério da Agricultura. E é o mesmo Ministério da Agricultura que vai criar a norma para dizer como é que você pode importar ou se você pode ou não importar aquela determinada mercadoria. Tá ok? Então, os órgãos anuentes, eles exercem dupla função, a de estabelecer as normas e de autorizar ou não que aquela operação seja realizada. Como a lista de órgãos anuentes é muito grande, ela não valeria a pena colocá-la aqui nos slides, mas ela está lá na sua apostila, e você vai ver lá, são os mesmos órgãos que vão falar da governança, que criam a governança naqueles pilares do Siscomex, que foi citado no slide 5, tá ok? Mas essa lista também está na sua apostila. São os mesmos slides do grupo de governança do Siscomex. Neste slide vemos a relação de todos os usuários do Siscomex, onde temos a aduana, temos as secretarias, temos o importador, o exportador, depositário e transportador. Então aqui é só para ilustrar que todos os envolvidos em algum momento na operação de comércio exterior, seja ela de importação ou de exportação, podem ser usuários do sistema, uma vez que tenham a autorização para utilizá-lo. Para utilizá-lo, temos que ter habilitação. Isso. E essa habilitação, primeiro você obtém um radar, que é o mesmo do REI, o Registro de Exportadores e Importadores, e depois pede-se o credenciamento do CNPJ ou do CPF do usuário, junto à Receita Federal para utilizar o sistema. É como se você comunicasse à Receita Federal que você existe, sendo que, para isso, você tem que comunicar também a sua vida financeira, porque é através dela que a Receita Federal vai agrupar os usuários. Então, sendo pessoa jurídica, você pode ser classificado, como, por exemplo, como pessoa jurídica expressa, que é a pessoa jurídica de sociedade anônima de capital aberto,
que atua em bolsa de valores, ou uma pessoa jurídica que trabalha com despacho aduaneiro expresso, ou empresa pública ou sociedade de economia mista, ou órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas, órgãos públicos autônomos. Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, ela pertence ao Ministério da Saúde e é importador e exportador. Então, eles têm o, o, a habilitação pessoa jurídica expressa, tá ok? É um exemplo. Assim como a Ancine, por exemplo. Então, os órgãos públicos também são importadores e exportadores, tá? Agora, um outro exemplo de usuário para pessoa jurídica expressa são as pessoas jurídicas exclusivamente exportadoras, tá? Agora, todos esses usuários da pessoa jurídica habilitação expressa, eles, além desses citados, uma outra característica é que eles têm que ter capacidade financeira para operar de até $50.000, tá, ok? E dentro dessa habilitação, pessoa jurídica expressa, também há a brecha para que o MEI, microempreendedor individual, possa se habilitar, tá? Com as mesmas exigências que todas aquelas pessoas jurídicas citadas acima obedecerem, o microempreendedor individual também precisa obedecer, também com capacidade financeira de até $50.000 para poder ser habilitado. Ainda dentro da habilitação de pessoa jurídica, temos a limitada e a ilimitada. Quando falamos de habilitação pessoa jurídica limitada, é quando a empresa, a pessoa jurídica, consegue demonstrar, através de movimentações financeiras, conta bancária, contrato social, onde diz quanto dinheiro a empresa tem, pagamento de conta telefônica, pagamento das contas do dia a dia. Quando junta isso tudo, que é tudo o contador que fornece, ela consegue provar que ela consegue movimentar importações e exportações quando é ilimitada, superiores a $150.000. O limite mínimo é de $150.000 daí para cima, tá? Isso a cada 6 meses. Então, não precisa fazer tudo de uma vez só, não pode se diluir dentro desse prazo. Quando ela é limitada, é quando essa mesma coleta de informações, de pagamentos, de depósitos e tudo mais, é abaixo do limite de $150.000, porém acima de 50.000. Então, para habilitação limitada, a empresa, a pessoa jurídica, tem que provar que consegue movimentar um limite mínimo de $50.000 até o limite máximo de 150.000, não podendo passar deste valor. Ainda falando da habilitação e reforçando a questão do prazo, aqui os limites estabelecidos, os limites financeiros estabelecidos para habilitação limitada, habilitação ilimitada e por aí vai, ela é avaliada a cada 6 meses, ou seja, dentro de um prazo de 6 meses, você tem que ser capaz de movimentar este valor, tá, ok? Agora, e esse estudo é feito com base na soma dos recolhimentos efetuados pela empresa que vai pedir essa habilitação nos últimos 5 anos. Então, vai fazer uma coleta de todas as contas pagas, declaração de imposto de renda, pagamento de impostos. Então, vai juntar todas essas informações, todos esses pagamentos que a empresa fez durante todo esse tempo e verificar se ela é classificada como usuário do Siscomex limitado ou ilimitado ou expresso e por aí vai. Tá ok? Para finalizar, falamos sobre a habilitação do Siscomex pessoa física, ou seja,
pessoa pode também ser usuária do Siscomex. Porém, tem uma condição. A pessoa física ser usuária do Siscomex, ele tem que ser ou produtor rural, ou artista, ou qualquer atividade dentro dessas áreas. Então ele tem que ser produtor rural, ou artista, ou artesão, ou semelhante a alguma dessas profissões citadas, tá? Então a habilitação, nesse caso, é para importação de bens de uso e consumo próprio ou coleção pessoal e para mercadorias de realização de atividades profissionais, ou seja, ou a pessoa importa algum produto para uso e consumo próprio, tá? Importa alguma coisa para si, ou para completar alguma coleção, ou para alguma mercadoria que vai te ajudar na profissão, tá? Na profissão de produtor rural, na profissão de artesão, na profissão de artista ou profissões assemelhadas a essa. Ou seja, pessoa física comum não pode importar para revender. Pode importar para produzir, mas não pode importar para revender. Não pode importar uma mercadoria pronta e vender para outras pessoas utilizando o Siscomex. Tem que importar alguma coisa para te ajudar a fabricar determinada mercadoria e essa mercadoria produzida é que você pode vender, tá ok? Agora, mesmas exigências de apresentação de renda, de comprovação e tudo mais, sendo que a principal é a apresentação da declaração do imposto de renda e, assim como as outras habilitações, válidas por até 6 meses, válida por 6 meses.